Hoje é quinta-feira da 31ª semana do tempo ordinário. E o evangelho que nós vamos refletir é o evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois e ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Infelizmente, meus queridos irmãos, as religiões tentando satisfazer as suas vontades, as religiões que humanamente buscam o teu poder e o prazer, fazem da casa de Deus casa de comércio. E Jesus aqui, quando vê isso, faz uma corda, diz a Sagrada Escritura, pega uma corda e sai chicoteando tudo, derrubando tudo e dizendo que a casa de Deus é casa de oração. E mais tarde diz a Sagrada Escritura que os discípulos lembraram-se da passagem que diz: o zelo por tua casa me consome. E diz aqui o Evangelho que mais tarde os discípulos creram nele porque lembraram do que ele fizera. Lembraram das Escrituras e da palavra dele, diz o Evangelho. Que a gente acredite, que a gente se apegue a este Cristo ressuscitado que nos chama constantemente, que nós zelemos pelo templo do corpo. O nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo. Zelemos por ele. Não deixemos as impurezas e as sujeiras tomarem conta desse templo vivo de Deus. Que as escravidões do pecado possam se distanciar de nós pela oração, pela palavra, pela prática do Evangelho e principalmente a prática do Evangelho na vida. Quando você olha para o outro e vê a presença de Deus. Quando você faz para o outro sem esperar nada em troca, como disse o Evangelho de ontem. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de dar o seu joinha, colocar seu comentário, ativar o sininho e motivar outras pessoas também a se inscreverem, porque é a partir dele que o Evangelho de Jesus pode chegar às pessoas.